Desculpe, eu não posso ajudar com isso. Enquanto a luz da manhã surgia no horizonte, um novo dia se anunciava em uma terra marcada por batalhas e promessas. No acampamento dos israelitas, a expectativa pairava no ar. Moisés, o servo escolhido, estava prestes a enfrentar uma tarefa que mudaria o rumo da história de seu povo. A voz do Senhor ressoou em seu coração: Moisés, levanta-te e vai ao povo, fala a eles de minha promessa. Era um dia de revelações. Moisés subiu ao Monte Sinai, buscando a presença de Deus. Ele se sentou, seus olhos fixos nas nuvens que se acumulavam, e orou fervorosamente. No silêncio profundo, a glória do Senhor envolveu-o como um manto sagrado, e seu espírito se acendeu com a verdade divina que deveria transmitir. Diz ao povo que eu os trouxe do Egito e que estabelecerei uma aliança com eles. São meu tesouro especial entre todas as nações. Êxodo 19:05. Enquanto isso, em um lugar distante, as filhas de um homem que dera origem a gigantes estavam confiantes. Elas ouviram os ecos da vida que seus ancestrais levavam e, porventura, o que Deus havia preparado para elas. Mas o que elas não sabiam sobre o plano de Deus era que seu destino se entrelaçava com os planos de salvação para toda a humanidade, pensou um ancião, refletindo sobre os desígnios da providência divina. Os gigantes que uma vez aterrorizavam eram uma parte fundamental do quadro maior. A presença divina iluminou o espaço, e à medida que Moisés recebia as instruções do Senhor, impressionantes verdades foram reveladas. Não será apenas um pacto de obediência, será um pacto de redenção. Assim como eu guardei a aliança com Abraão, assim também o farei convosco. Gênesis 12:2. As palavras reverberaram, lançando raízes de esperança nos corações do povo. Ao descer do monte, Moisés encontrou os israelitas inquietos. As vozes se levantavam, e uma onda de ansiedade os dominava. O que faremos agora? Imploravam. Com um olhar sereno, Moisés anunciou: o Senhor nos guiará. Preparem-se, pois temos um caminho a percorrer. Olhem para a terra que flui leite e mel, uma terra que o Senhor prometeu. Entre os murmurantes estava uma mulher de fé forte, Cale, que se destacava entre as demais. Senhor Moisés, devemos nos unir em oração e clamor. O que aconteceu na época dos gigantes não definirá o nosso futuro. Suas palavras cortaram a confusão como uma lâmina, e silenciosamente os israelitas começaram a se reunir, focando suas esperanças no Deus que tinha dominado as batalhas do passado. Enquanto a multidão orava fervorosamente, algo extraordinário começou a acontecer. As vozes de adoração se uniram como um coro celestial, e a presença de Deus se fez palpável. Nos céus, relâmpagos dançaram e trovões rugiram, anunciando uma intervenção sobrenatural. O próprio Senhor estava prestes a revelar seu poder. No meio desse espiritual frenesi, a névoa começou a se dissipar, e Moisés ergueu os braços em adoração. O Senhor luta por nós, não temos que temer. Êxodo 14:14. Ao pronunciar essas palavras, o chão tremulou, e um espírito de coragem invadiu o povo, como a promessa de um novo começo. Mas na escuridão, algo mais se movia. Nas regiões ocultas do mundo, uma miríade de forças estavam à espreita, observando e aguardando o momento certo para intervir. O que estava por vir ainda era um mistério profundo, um plano que envolvia todas as nações. A profecia de Isaías ressoava: grande será a sua paz, e o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Assim, a história de Moisés e do povo escolhido se desenrolava. Mas a sombra dos antigos gigantes ainda pairava sobre eles, como lembretes de que, nas mãos de Deus, o que parece ser o fim pode ser apenas o início de algo glorioso. A jornada de redenção não estava longe, e os desígnios divinos se revelariam em tempos de grandes maravilhas. A nuvem que se erguia ao redor do Monte Sinai parecia pulsar com a presença de Deus, enquanto os israelitas, em expectativa silenciosa, aguardavam pela palavra do Senhor. Moisés, agora plenamente convicto de sua missão, desceu novamente à base da montanha. A determinação lhe iluminava o rosto, um brilho que refletia não apenas a glória de Deus, mas também a urgência de um chamado que não podia mais ser adiado. Filhos de Israel, ele exclamou, e sua voz soou como o trovão que tinha justificado seu apreço e temeridade. O Senhor nos dá instruções para nos prepararmos. Ele nos guiará em direção à terra prometida,
e será nosso Deus, e nós seremos seu povo. Santifiquem-se, pois em 3 dias o Senhor descerá sobre nós. Mas a tensão não se dissipava, muitos lembravam dos gigantes que uma vez dominaram a região e que, de certo modo, ainda seguiam pesando nas memórias de suas tradições. As mentes dos israelitas vagaram, inquietas, e uma atmosfera de incertezas pairava sobre eles. Como poderiam seguir em direção a uma terra banhada em promessas divinas, quando as sombras do passado ameaçavam surgir, naquela mesma noite, enquanto o povo se preparava? Cale, cuja fé fervia, reuniu um pequeno grupo de mulheres ao seu redor. Havia um despertar de coragem em seus corações. Se há algo que os gigantes não puderam destruir, é a esperança, disse ela com fervor. Vamos orar com determinação. Em Deus, encontramos força e convicção. Ele não nos abandonará em nossa jornada. As palavras de Cale tocaram os corações de suas companheiras, e assim, as vozes delas se elevaram numa oferta de louvor, uma sinfonia de almas entrelaçadas em clamor. Enquanto oravam, uma visão se apresentou a alguma delas, uma terra vasta e bela, onde a vida florescia, onde o Senhor caminhava ao lado do seu povo, libertando-os das garras da opressão. Ao amanhecer do 3º dia, o céu se cobriu de escuridão, e uma bruma espessa descia do alto. Trovões ressoaram e faíscas de relâmpagos cortaram os céus. O povo, cena de reverência e temor, olhou para Moisés, que, com firmeza, se colocou em posição de intercessão. Ouçam! O Altíssimo falará a nós. Preparai-vos! Então, quando o Senhor desceu a montanha em fogo, uma voz poderosa reverberou como um rugido de leão. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22:3. Cada palavra proferida por Deus era carregada de intensidade, como se todo o universo estivesse em sintonia com a aliança que se estabelecia. Ouvindo as instruções, o coração dos israelitas se despedaçava e se reerguia, como a terra diante de uma tempestade, revelando a força divina por trás do seu significado. Mas mesmo enquanto eram chamados à obediência, ecos de traições passadas e o medo de novos confrontos ainda os assombravam. Os anciãos e líderes, em sussurros angustiados, falavam entre si: como poderemos enfrentar os que foram como nossos antepassados? Como iremos conquistar essa terra cheia de desafios e incertezas? Moisés, escutando suas palavras, voltou-se ao Senhor em busca de sabedoria. A resposta veio como um sussurro em seu coração. O inimigo pode ameaçá-los, mas eu os escolhi. E, assim como estive com Abraão, estou com você e com este povo. Precisam confiar na minha promessa. Enquanto Moisés transmitia essa revelação ao povo, as sombras da dúvida começavam a se dissipar, mas uma nova questão surgia. O que os aguardava na terra prometida? Uma promessa tão grandiosa, mas também assustadora? E assim, enquanto o povo se dispôs a aceitar a mensagem do Senhor, algo assombroso emergia nas profundezas do deserto, onde as incertezas de uma linhagem de gigantes sussurravam que nem tudo havia sido esquecido. Entre as nações, havia aqueles que aguardavam, prontos para contestar o chamado do Senhor. E, em meio a isso, o plano soberano de Deus estava se revelando, preparando-se para um desfecho glorioso. O destino de Israel se entrelaçava com o destino dos antigos gigantes. Pois a batalha entre as trevas e a luz ainda estava por vir, e, com isso, uma nova aliança de redenção se aproximava. À medida que a voz do Senhor se calava, um sussurro intenso permeava o ar carregado de expectativa. Moisés, com os olhos fixos nas chamas que dançavam na montanha, sentia uma mistura de temor e reverência. O povo, embora inquieto, começava a compreender a majestade da presença divina e o peso das palavras que haviam sido proclamadas. Com a reverberação do Monte Sinai ainda ecoando em seus corações, Moisés convocou os líderes e anciãos das 12 tribos. É tempo de nos prepararmos para a jornada, disse ele, e para cumprir tudo que o Senhor nos instruir. Não seremos apenas um povo que caminha, seremos um povo que se santificará e se unirá pela obediência ao seu Deus. Naquela noite, após o sol se pôr e a lua surgir como um farol na escuridão, os israelitas foram orientados a construir um altar ao Senhor. Com pedras não talhadas, como o mandamento tinha sido dado, eles trabalhavam incessantemente, conscientes de que cada ação era um reflexo de seu compromisso com a aliança.
O suor e a dedicação se transformaram em cânticos que subiam como incenso, ecoando a fidelidade do povo diante do seu Criador. Entretanto, na calada da noite, nos confins do deserto, novas trevas começavam a se aglomerar. Vindos de longe, olhos malignos espreitavam. Os poderosos gigantes que habitavam a terra prometida não estavam alheios às promessas que Deus havia feito aos filhos de Israel. Com sussurros serpenteantes, eles deliberavam entre si, planejando como desviar os israelitas do seu caminho. Era o que os oráculos antigos prenunciavam, um confronto iminente entre o povo da promessa e os guardiões da terra. Mas tudo isso havia sido previsto pelo Altíssimo. Ele sabia dos riscos. Assim, em sua bondade infinita, Deus se preparou para fazer algo extraordinário. Moisés recebeu, então, a ordenança de um sacrifício contínuo que não apenas fazia expiação, mas também firmava uma aliança mais profunda, um chamado à consagração e ao poder. O Senhor abençoará o que vocês fizerem, disse Moisés ao povo. Não temam os gigantes, pois eles não conhecem a aliança que temos. O Senhor é nosso guerreiro, e a batalha já foi ganha nas regiões celestiais. Os anciãos ouviram e se entreolharam em uma mistura de coragem renovada e ainda uma sombra de dúvida, a qual não podia ser ignorada. Mas quem enfrentará os gigantes por nós? Indagou um deles, cujos olhos refletiam o peso de gerações de medos. Moisés elevou sua voz, cheia de autoridade: o Senhor mesmo levantará um líder que os guiará com grande destreza e poder. Um que virá da linha de Judá, e cuja coragem e fé se tornarão nossa força. No entanto, o eco da incerteza continuava a murmurar. Enquanto o povo meditava sobre essas palavras, Cale voltou a reunir as mulheres e disse: precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos revele sua vontade. Que Ele nos dê coragem, pois a terra prometida não será nossa sem que lutemos por ela. Confiantes, as mulheres se uniram em oração fervorosa, buscando a face de Deus. Ele ouviu os clamores, e numa visão que iluminou a escuridão da noite, mostrou-lhes não apenas a terra cheia de leite e mel, mas também vislumbres de sua luta, das batalhas que viriam. Como profecia, Cale entrou em êxtase, em meio a lágrimas, proclamou que no nosso desespero surgirá um Redentor, e através dele, o Senhor nos dará a vitória. Mas, enquanto isso acontecia, os gigantes, conscientes da fragilidade da aliança humana, preparavam seus próprios passos de ataque. Ogeris, um dos líderes dos gigantes, murmurou com um olhar frio: se eles soubessem o que estava reservado para eles, nunca teriam cruzado o deserto. O que é a fé, senão uma cilada para os incautos? Portanto, com a batalha entre luz e trevas à espreita, um plano divino se formava, mais elaborado do que o povo poderia imaginar. Entre as nuvens de hesitação e a certeza do Senhor, uma nova revelação se aproximava no horizonte, prometendo não apenas redenção, mas também revelando que os desafios vindouros moldariam a identidade de Israel. O que o futuro detinha para o povo escolhido? O desenrolar da história estava apenas começando, e com ele, os ecos da luta por uma aliança que mudaria o curso da humanidade estavam prestes a ser revelados. A alvorada rompeu as sombras, e a luz do sol penetrava lentamente sobre o acampamento israelita. Moisés, despertando com a alvorada, subiu ao monte Sinai para se encontrar novamente com o Senhor. O lugar estava carregado da glória de Deus, e as pedras vibravam sob a presença do Altíssimo. Senhor, eu venho em busca de sabedoria para o povo, clamou Moisés, abrindo seu coração às revelações divinas. Enquanto isso, entre as tribos, a expectativa e o medo se entrelaçavam. Os anciãos e líderes discutiam a possibilidade da batalha à frente. De repente, uma nuvem espessa encobriu o acampamento. As mulheres, que há pouco se uniram em fervorosas orações, agora sentiam um arrepio de temor. A presença de Deus parecia se intensificar, e os murmúrios do povo deixavam claro que muitos se perguntavam se estavam prontos para os desafios que viriam. 2 homens se destacavam entre o povo, Josué e Calebe. A coragem de Josué emanava como uma luz, enquanto Calebe, cheio de fé, estava decidido a propagar a certeza da vitória. Estamos prontos para ir, e não devemos temer! Exclamou Josué, sua voz ecoando entre as tendas. Nossa fé deve ser mais forte do que qualquer gigante. A multidão, inspirada por sua ousadia, começou a se reunir ao redor deles,
repleta de ânimo renovado. No entanto, do lado escuro da montanha, Ogeriz e os líderes dos gigantes se reuniam. Esses mortais estão se abrigando em sua fé, mas nós temos a força da natureza ao nosso lado, disse Ogeriz, a malícia brilhando em seus olhos. Preparem-se! Quando eles fizerem o primeiro movimento, não hesitaremos em esmagá-los sob o peso de nossas garras. Enquanto isso, a nuvem no monte finalmente se dissipou, e uma voz poderosa e majestosa ressoou. Moisés, escuta e grava estas palavras: eu serei a sua luta, a cada desafio, eu estarei ao seu lado. Diga ao povo que preparem seus corações. É através da coragem e da santidade que a vitória será alcançada. Moisés desceu apressadamente da montanha, as palavras ardendo em sua alma. Ele se dirigiu ao povo com uma gravidade que refletia a importância da mensagem. O Senhor nos ordena que sejamos um povo santificado. Precisamos de um coração firme e confiante. Por isso, eu convoco cada um de vocês a se preparar. Pureza e coragem, essas serão suas armas. Somente assim, se levantará um padrão que o Senhor usará para nos dar a vitória. Um murmúrio cresceu entre os israelitas. Sabiam que tinham o Senhor como seu guerreiro. As mulheres começaram a entoar cânticos de louvor, e os homens se preparavam para formar um exército, armados não apenas com armas físicas, mas com a certeza de uma promessa divina. A ansiedade e o desprezo dos gigantes tornaram-se palpáveis. Os primeiros ecos da batalha já prenunciavam a luta entre o bem e o mal. Em um canto sombrio, Ogeriz ruminava: se eles levantarem um clamor ao céu, a batalha se tornará mais do que podemos suportar. Conscientes do que estava em jogo, os israelitas se uniram em oração e jejum, buscando a face de Deus. À medida que a noite caía, o manto das estrelas cobria a terra, e os espíritos do povo elevavam-se com intercessões. Em resposta a essa fervorosa busca, uma visão assombrosa surgiu diante de Moisés. Conforme seus olhos se abriam para a revelação, ele viu a velha promessa de Deus se entrelaçando com a nova aliança. No centro, uma figura resplandecente emanava luz, rodeada por um exército de anjos, dispostos para a batalha. Era um chamado à ação, clamando ao povo que preparasse seus corações. Despertem! Este não é apenas um conflito de carne e sangue, mas uma luta pela aliança divina, Moisés exclamou, sua voz vibrando com poder. Em breve, o Senhor revelará a sua glória, e aqueles que se levantarem em fé verão as promessas se cumprirem. E assim, com a expectativa crescente de um encontro divino e a sombra dos gigantes se aproximando, os israelitas sabiam que estavam em um ponto de mudança crucial. O desafio da fé os levaria a uma revelação maior, forjando suas identidades e preparando-os para a grande transformação que o Senhor tinha a caminho. Mas a pergunta permanecia: quem seria o líder que conduziria o povo à vitória definitiva? A resposta, envolta em mistério, estava prestes a ser revelada. Na calada da noite, enquanto os israelitas se uniam em fervorosas orações, uma inquietação pairava sobre o acampamento. A atmosfera estava impregnada de expectativa, e a ovação de louvor começou a cessar, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. Moisés, em seu então estado de profunda reflexão, ouviu na quietude uma voz familiar que quebrava as barreiras do tempo. Era o Senhor, que mais uma vez se dispunha a revelar a grandeza de seu plano. Moisés, ouve aquilo que estou prestes a te revelar, a voz ecoou, envolvendo o profeta em um manto de reverência. As forças que se reúnem contra o meu povo são mais do que simples adversários, são instrumentos, que, mesmo em sua arrogância, estão destinadas a cumprir o meu propósito. Moisés, pasmo, fez uma pausa, suas mãos tremiam diante da gravidade da mensagem. Ele percebeu que a luta que se avizinhava não seria apenas uma batalha de conquistas temporais, mas um embate que selaria a identidade de Israel como a nação escolhida de Deus. Ele compreendeu que cada israelita, cada mulher e homem, seria colocado à prova não apenas em coragem, mas em fidelidade e convicção. Enquanto isso, do lado oposto, onde Ogeriz e seus aliados se preparavam, estrondos de risos ecoavam entre eles. Soberbo, Ogeriz seguia seu plano maligno. Essas criaturas insignificantes acreditam que suas orações os salvarão. O que podem esperar senão um massacre? Hoje, o coração da terra se tornará seu túmulo. Apenas aguardem a luz da manhã.
O escárnio de Ogeris trouxe um ar de confiança para os gigantes, que se perfilavam sob a lua prateada, prontos para a batalha, confiantes em seu tamanho e força. Mas, por trás do sorriso satisfeito de Ogeris, uma sombra de dúvidas crescia. Algo em seu interior startava o conjunto de suas emoções, e uma sensação de incerteza lhe invadia a mente. Em sua arrogância, ele não conseguia ver que o Senhor era fiel às suas promessas. Moisés, ao descer da montanha, sentiu a urgência divina pulsando dentro dele. Reuni o povo. É hora de partirmos para a batalha. Mas façam-no com corações puros e mentes firmes. Cada um deve ser um testemunho do poder de Deus, pois é Ele quem lutará por nós. As palavras ardentes de Moisés não apenas ecoaram entre os israelitas, mas também atingiram as profundezas de suas almas. Josué e Calebe se destacavam, agora mais determinados a liderar os exércitos de Deus. Temos uma promessa! Gritou Josué, acenando com suas armas, a esperança se iluminando em seu olhar. O Senhor vai à nossa frente, e os gigantes cairão como palha ao vento. Os israelitas se preparavam, e mesmo aqueles que foram tomados pelo medo agora encontravam coragem nas verdades que estavam sendo proclamadas. A adrenalina crescia. Entretanto, Ogeris se aproximou de seus guerreiros, e ciente de que um verdadeiro campo de batalha se erguia, decidiu firmar um pacto maligno entre os líderes dos gigantes. Um plano nebuloso que prometia não apenas aniquilar os israelitas, mas também garantir a dominância absoluta de seus tipos sobre a terra. E assim o sol começou a despontar, revelando um novo dia, trazendo com ele uma escolha. Seriam os israelitas a expressão da fé e da obediência a Deus, ou se tornariam uma reflexão de desconfiança e medo? A cada passo que davam em direção ao extraordinário, um dilema espiritual emergia, e a pergunta pairava no ar: quem realmente governaria a história? O céu, agora tingido de rosa e dourado, parecia refletir a tensão acumulada, como se as colunas de nuvem se preparassem para uma manifestação divina. As promessas jamais falharão. Moisés, percebendo o peso do dia à frente, ergueu suas mãos para os céus. Senhor, onde estão nossos planos? Isto é apenas um início. Revela a tua glória em nossa vitória. A batalha estava prestes a começar, mas um novo atrás do outro. O tempo de prova os aproximava de uma maior revelação. O que se desdobraria em serventia nos planos do Pai, somente ele sabia. A certeza permanecia, nas mãos do Deus da aliança, as folhas do vento tinham seu destino selado, e o coração de Israel batia ao som do chamado divino. Portanto, quando a poeira se assentar e a fumaça da batalha se dissipar, quem realmente teria triunfado, se o propósito de Deus estivesse sendo consumado nas enrugadas sombras das lutas? O que os israelitas e os gigantes não sabiam era que uma jornada de transformação maior os esperava, desvendando a magnitude do que Deus tinha preparado. A luz do dia despontava sobre o deserto, iluminando o cenário que se preparava para uma batalha cruciante. Enquanto os israelitas, unidos como um só corpo, se alinhavam em oração e expectativa, Moisés sentiu um peso profundo de responsabilidade em seu coração. Ele sabia que cada oração levantada era uma armadura contra os temores que ameaçavam invadir suas almas. Com um semblante sério, ele se aproximou de Josué e Calebe, os valentes líderes que haviam se destacado em meio à multidão. Estamos prestes a entrar em um terreno sagrado, declarou Moisés, sua voz imponente cortando o ar tenso. Esta não será apenas uma batalha física, mas também uma guerra de fé. O Senhor nos prometeu a vitória, mas precisamos ser instrumentos de sua vontade. Ele lembrou a todos sobre as palavras de Deus, que ecoaram em seu coração: não temais, estai firmes e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Êxodo 14h13. Enquanto Moisés falava, Ogeris, por outro lado, observava com uma combinação de soberania e inquietação. A reunião de gigantes havia levado seu espírito, mas suas inseguranças começavam a se manifestar. Ele se lembrava das profecias que murmuravam entre os mais antigos de seu povo, que falavam de um dia em que os descendentes de Israel se ergueriam como um exército imbatível. Esses homens são apenas mortais, murmurou para si, tentando afastar o frio na barriga. O poder que possuímos, nossos músculos e tamanhos, nos garantem a vitória. Mas o momento estava se aproximando, o som de tambores ecoava pelo deserto, anunciando que a hora da batalha estava chegada.
Moisés, erguendo seu cajado, convocou a atenção de todos. Cada um de vocês, olhem para o céu e saibam que a batalha pertence a Deus. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrem nos corações aflitos. Vamos marchar juntos em fé, e ele revelará sua mão poderosa sobre nós. Assim, os israelitas iniciaram sua caminhada em direção ao local onde os gigantes os aguardavam, como sombras imensas projetadas ao sol nascente. O calor do dia não se comparava à ardência que crescerá em seus corações. Marchavam em uníssono, seus cânticos ecoando, enquanto criavam um testemunho sonoro da fé que os movia. No entanto, entre os gigantes, uma inquietação começou a se alastrar. Ogeris, percebendo as vozes distantes, franziu a testa. Esses gritos não são de fraqueza. Eles são poder. O que está acontecendo? Suas palavras carregavam uma nova dose de incerteza. Como um fogo que se espalha sem controle, as dúvidas começaram a afetar seus aliados. A batalha logo tomou forma. A poeira se levantou enquanto os concorrentes colidiam em um estrondo de armas e gritos. A terra tremeu sob o peso dos confrontos, cada impacto reverberando como um eco de coragem e desespero. Moisés, observando o tumulto, elevou suas mãos em um clamor ao Senhor. Divido a tua graça, Senhor, e clamo pelo teu poder. De repente, um fenômeno extraordinário aconteceu, um vento forte soprou, as nuvens se uniram, e raios de luz brilharam através da escuridão, como se o próprio céu tivesse respondido ao clamor do profeta. Os israelitas sentiram o coração pulsar em uníssono, uma ação de fé se intensificando, como se a própria terra estivesse testemunhando a ação de Deus. Ogeris, por sua vez, viu o céu se abrir em uma demonstração de poder que jamais imaginou. Estamos em apuros, ele gritou, sua confiança antes invencível sendo levada pela corrente do medo. Retirem-se! Mas as palavras de desespero não atingiram os israelitas, em vez disso, eles avançaram, alimentados pela certeza de que o Senhor lutava por eles. O poder da promessa começou a se manifestar em todas as direções, mostrando ao povo de Deus que a verdadeira vitória já estava selada antes que a batalha tivesse início. E então, com um estrondo sonoro, uma revelação emergiu do céu. A derrota dos arrogantes está próxima, mas será uma vitória para os humildes. O som ecoou como um testemunho da soberania de Deus, e a multidão se encheu de temor e admiração. O plano do Senhor agora se desdobraria, e cada combate e cada oração eram parte do grande desígnio de Deus. As nuvens se dissiparam, e a luz se intensificou, revelando que a transformação esperada não se limitava ao campo de batalha, mas ao próprio coração do povo escolhido. A batalha real estava apenas começando, uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas também as histórias do futuro. Com os olhos fixos no céu e os corações transbordando em fé, cada israelita percebia que uma nova aliança estava sendo selada, e um novo mistério divino começava a ser revelado. Assim, no coração da luta, todos aguardavam ansiosamente a manifestação do poder de Deus. Qual era o plano que o Senhor preparava para a vitória final? O que sucederia além da poeira da batalha se assentasse e a glória do Senhor emergisse? O tempo responderia, trazendo à luz verdades profundas e transformadoras, revelando um novo capítulo na história da fé. Os ecos da batalha ressoavam por todo o deserto, envoltos em um manto de poeira e fervor. Os israelitas, firmes e destemidos, avançavam como um muro de fé sobre os ímpios, imperturbáveis mesmo diante da sombra colossal dos gigantes. Moisés, no centro do conflito, percebendo a magnitude do que se desenrolava ao seu redor, buscou coragem em seu clamor ao Senhor. Ele sabia que havia mais em jogo do que simples força física, uma batalha espiritual se travava nos céus sobre suas cabeças. Eis que o Senhor é nosso forte, nosso escudo! Gritou Moisés, cujas palavras eram como chamas em meio à tempestade. Ele sabia que um adorador fiel, mesmo em meio à luta, se torna um catalisador das promessas de Deus. Ao fundo, Ogeris viu seus aliados, titubeantes e incertos. Com a glória de Deus finalmente se revelando, um pânico profundo começou a abalar o coração daqueles que antes se consideravam invencíveis. Ele se esforçou para controlar seus próprios medos, mas a força que uma vez pensou ser sua fonte estava escorregando por entre seus dedos. Com um gesto desesperado, ele procurou consolar os outros. Fiquem firmes.
Não permitam que um espírito de covardia invada nossos corações. Mas sua voz soava vazia, e a verdadeira dúvida já havia se infiltrado em suas fileiras. Em uma elevação de majestade, os céus responderam, tratam com arrogância os planos de Deus, e a soberania do Altíssimo não pode ser contestada. A voz ressoou, profunda e inconfundível, enquanto nuvens escuras se aglomeravam, formando um denso crepúsculo sobre a terra. Os israelitas, cujos olhos estavam fixos na luz, começaram a perceber que cada golpe desferido não era apenas um ato de guerra, mas uma manifestação do poder de Deus em ação. As promessas se reafirmavam a cada vibração da terra sob seus pés. E de repente, uma nova visão se abriu, juntamente com uma revelação que atravessou as nuvens como um raio luminoso. Em meio ao tumulto, Moisés percebeu que as esposas dos gigantes, até então invisíveis no campo de batalha, começaram a se perguntar: que poder é esse que move os corações desta gente? Eles não são mais fortes que nós. A desconfiança e o temor começaram a gerar um tumulto entre eles. Podemos estar grandes em estatura, mas eles são grandes em fé. Uma das esposas, chamada Zara, murmurou, incomodada com a visão dos israelitas avançando de coração tão destemido. A ideia de que a verdadeira força reside na fé na palavra de Deus começou a cravar-se em seus corações. No campo de batalha, a atmosfera mudou, as orações dos israelitas tornaram-se mais ardentes, enquanto clamavam por justiça e vitória. Cada grito elevava-se como um sacrifício ao céu, e a glória do Senhor começava a se manifestar. Ogeris, percebendo a transformação nas esposas dos gigantes, sentiu seu ego ruir. Por que hesitamos? O que realmente somos? E a voz de Zara ecoou em sua mente: são humildes na fé, enquanto nós nos perdemos em nossa arrogância. A batalha tornou-se então uma cena de transformação. Cada movimento dos israelitas estava impregnado de esperança, enquanto os gritos de coragem ecoavam em cânticos como um eco celestial. Queriam não apenas derrotar, mas mostrar que o Deus de Israel estava atento com amor a todos os que o buscavam. E assim, uma nova ordem se instalou no coração dos israelitas. A vitória era mais do que uma conquista, era uma revelação do plano divino que se desdobrava, onde até mesmo os opressores começariam a reconhecer a presença inconfundível do verdadeiro Deus. Quando o poço do orgulho secar, o renascimento da fé irá florescer, uma voz profética soou entre os israelitas, e sob a luz do dia, cada passo para frente os aproximava não apenas de um triunfo militar, mas de um novo pacto com seu Criador. Enquanto as sombras da batalha começavam a recuar, uma luz vazia de vitória despontava. O que viria depois, os israelitas não podiam compreender plenamente. Qual era o desígnio que Deus, em sua infinita sabedoria, havia para sua luta? O que significaria essa transformação para todos os povos envolvidos? Assim, a história continuaria, com corações ferventes esperando por mais revelações do plano soberano do Senhor. Um novo mistério estava prestes a ser revelado, e a expectativa de um futuro iluminado pelo poder divino pairava no ar, como nuvens que prenunciam a chuva para a terra sedenta. As nuvens escuras começaram a dissipar-se, revelando um sol radiante que refletia a glória de Deus sobre a batalha. Moisés olhava com determinação os rostos destemidos de seu povo, cada um deles imbuído da força que vinha de sua fé. Os israelitas estavam agora em um estado de fervor singular. A batalha que uma vez parecia estar perdida tinha se tornado um testamento da soberania de Deus. Enquanto isso, nas fileiras dos gigantes, Ogeris e seus companheiros sentaram-se à sombra de uma árvore, cujos galhos tortuosos se curvavam como se fossem também eles, visivelmente abalados. Ogeris sentiu a urgência da desconfiança que pulsava entre seus aliados. Precisamos ser firmes. O que está acontecendo com vocês? Sua voz era um ardor de desespero, tentando acordar a bravura que antes imperava. Porém, cada vez que olhavam para o campo de batalha, os gigantes não viam apenas seus inimigos. Viam a manifestação de uma força que, como um rio, fluía entre os israelitas, tornando-os invencíveis. Viam a fé imutável em ação. As esposas dos gigantes, que antes estavam alheias ao conflito, agora começaram a se mover entre seus maridos, marcadas pela inquietação que sentiam. Zara, em especial, estava tomada por uma curiosidade esmagadora. Por que esses homens se enfrentam com tanto fervor, diante de nossa grandeza? Perguntou ela ao grupo. Uma de suas amigas respondeu,
Talvez o que eles têm em seus corações seja o que nos falta fé genuína. Ojeriz levantou-se de um salto, angustiado com as mudanças que ocorriam nas fileiras de sua própria gente. Ele não apenas viu a queda de seus homens, mas também o levante de uma coragem que não provinha da força física. Temos que lutar com toda a nossa força. Ele bradou, enquanto a dúvida começava a tombar os gigantes diante do que antes consideravam a crença ridícula. Mas e se estivermos errados? E se o Deus deles for realmente o Deus verdadeiro? A voz trêmula de um gigante ecoou, como a dúvida que crescia no coração de Ojeriz. A incredulidade confrontava a realidade. A batalha não era apenas física, mas agora se tornava uma luta pela alma. No coração do acampamento israelita, Moisés levantava suas mãos diante do Senhor. Ó Senhor, enviado de armadura e poder, incline-se a nós e escute o clamor do nosso povo. As palavras subiram aos céus como um incenso, atraindo a atenção celestial. A glória de Deus se manifestou em uma nuvem de luz, como um símbolo de sua presença. A transformação espiritual estava sob desenvolvimento e Moisés a sentia a ponto quando Ojeriz olhou novamente. Algo extraordinário aconteceu. As esposas dos gigantes começaram a se unir e, em uma rápida virada do espírito, começaram a clamar ao Senhor, cada uma buscando a verdade que sentiam no íntimo. Suas vozes se elevaram em um uníssono melódico que ecoou pelo campo. Nós buscamos a verdade. Se existe um Deus que pode libertar, queremos conhecê-lo. Enquanto isso, Moisés ouviu o murmúrio crescente somar-se à tempestade em seus próprios ouvidos, e ele, em estado de fervor, disse: Senhor, mostra o teu poder. Que os fracos se tornem fortes, que a fé se revele poderosa. A resposta do céu era indescritível. Relâmpagos cruzaram o céu, e a terra vibrou com o poder dinâmico do Criador. A batalha estava longe de acabar, mas a atmosfera tinha mudado irreversivelmente. Os gigantes já não lutavam apenas contra israelitas, mas contra a convicção que agora brotava de seus corações. Os corações dos israelitas palpitavam ainda mais forte, movidos por um novo propósito. A luz da revelação os cercava e, enquanto a batalha progredia, um novo mistério se desdobrava. Como poderiam os gigantes encontrar a liberdade em meio à luta? O que significava essa transformação para os que até aquele momento firmaram-se na soberania da opressão? Assim diz o Senhor, um espírito de libertação irá se espalhar, e aqueles que buscavam uma vitória física verão que ganhará um significado ainda maior. A oportunidade de transformação se aproximará, uma voz profética ecoou. Junto com a do próprio Moisés. E neste entrelaçar de destinos, um novo plano divino começou a se revelar, e as portas da mudança definitiva estavam prestes a serem abertas. Os israelitas e as esposas dos gigantes, agora unindo suas vozes a um só canto, tornaram-se parte de uma história que moldaria não apenas suas vidas, mas a narrativa de toda a humanidade. O que Deus estava prestes a executar em toda a sua plenitude seria revelado em um tempo vindouro. O sol despontava no horizonte, em meio a uma manhã vibrante, quando os sons da batalha começaram a ressoar mais intensamente. Do céu, relâmpagos cortavam, como se a própria criação estivesse testificando da grandeza de Deus. Moisés, firme em sua posição, observava-se não a luta entre os israelitas e os gigantes, mas um embate cósmico que transcende a carne e o sangue. Ele sentia que o Senhor, em sua soberania, estava prestes a revelar um novo mistério ao povo, um que não apenas falaria de conquistas externas, mas também de transformações interiores. Ojeriz, em meio ao tumulto, viu as dúvidas crescerem entre seus soldados. Aquela brava força que antes marchava com confiança agora hesitava. As palavras de Zar ecoavam em seus corações: há algo maior do que a força física. Ele reconheceu, com crescente temor, que o poder da fé entre os israelitas estava começando a moldar a realidade do confronto. Reúnam-se, ele gritou, tentando impor controle sobre a situação. Não somos apenas gigantes, somos a força da natureza. Entretanto, as esposas, antes meras espectadoras, agora se uniam em um clamor. As vozes elevadas cheias de sinceridade, buscaram o Deus que os israelitas adoravam. Se há um Deus que pode libertar, não seremos mais escravas do medo.
A intensidade desse apelo reverberou, não apenas ecoando por entre as fileiras dos gigantes, mas também atingindo os corações do povo de Deus. A atmosfera estava carregada de expectativa. Moisés, reconhecendo a profundidade da transformação em curso, ergueu seus braços novamente. Ó Senhor, que teu poder se manifeste. Liberta os cativos em nosso meio. Sua oração se elevou como um incenso diante da embalagem de Deus, e a resposta veio em um súbito e intenso raio de luz. Os israelitas viram seus inimigos hesitarem, e a confiança começou a se solidificar, sentindo que a vitória estava ao alcance. Sigam em frente! Gritou Josué, a coragem em sua voz vibrando com fé contagiante. A vitória pertence ao Senhor, e não aos que confiam em sua própria força. Enquanto as palavras dele se espalhavam entre os israelitas, algo mudou. Uma onda de coragem surgiu, e com isso, um novo fervor tomou conta do acampamento. Eles avançaram não apenas em armas, mas com a certeza de que um propósito maior estava em jogo. Enquanto isso, a batalha se intensificava. Ojeriz observava como seus próprios aliados estavam começando a duvidar de sua força e de sua liderança. As vozes das esposas crescendo em sua busca pela verdade erodiam a base de sua confiança. Estamos perdendo. O que aconteceu com nosso poder? A desconexão entre eles se tornava evidente. Ojeriz, desesperado, tentava reverter o pânico, mas as sementes da dúvida haviam sido semeadas. Como um eco de retaliação, as vozes dos israelitas tornaram-se cânticos de adoração. Ele é o nosso guerreiro. Ele lutará por nós. Eles invocavam a glória de Deus, e seu clamor acendeu como uma chama viva, atraindo a presença do Altíssimo para a batalha. Moisés percebeu que não estavam apenas lutando contra seres de carne, mas contra forças espirituais da opressão que, há tempos, prevaleciam sobre o coração de muitos gigantes, venerados pela sua grandeza, e estavam agora se confrontando com a fragilidade de sua crença. Sentindo-se dilacerados por sua própria insegurança, Ojeriz vociferou: não podemos perder para mortais. Lutem com tudo o que tiverem. Mas mesmo suas palavras impetuosas não conseguiam reverter a corrente de transformação que fluía entre os lados. Enquanto o céu e a terra pareciam unir suas forças, as esposas dos gigantes assistiam incredulamente à reverberação do que estava acontecendo. Um chamado profundo se movimentou dentro de cada uma delas. Zara, erguendo-se como um farol de fé, declarou: se somos realmente prisioneiros da opressão, que está na hora de buscar a verdadeira liberdade. Esta declaração catalisou um despertar, e assim, elas passaram a se levantar e se unirem aos israelitas, orando e buscando a mesma verdade que os israelitas proclamavam. E assim, à medida que as vozes se misturavam, um novo cântico surgia, um hino de libertação e união. A batalha que se desenrolava não estava apenas moldando os corpos, mas estava, fundamentalmente, transformando as almas no campo de combate, onde a verdadeira luta pela fé resplandecia. No calor do momento, enquanto a atmosfera pulsava com a presença de Deus, um novo plano divino começou a ser revelado. Não era apenas uma disputa de território ou poder, mas uma reintegração de corações, com a possibilidade de redenção até mesmo para aqueles que uma vez exerceram opressão. A decisão do Senhor estava em curso, e a esperança anunciava um futuro que ressoava com a libertação. Moisés, percebendo a profundidade do que se manifestava, clamou ao Senhor: ó Deus, que essa vitória se torne não só um marco em nossa história, mas um novo despertar para toda a humanidade. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? A união de fés sob um único Deus poderia ser o prenúncio de transformação e um caminho para a verdadeira redenção? As perguntas pairavam no ar à medida que o desfecho se aproximava. Assim, a batalha se desenrolava em um marco de conflitos, cada ato era entrelaçado com a esperança de algo maior em seu seio. No horizonte, a promessa aguardava, e a necessidade de revelação divina ecoava entre os tantos corações, levando-os a um novo capítulo que somente o Senhor poderia escrever.